Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam estudando bastante. Eu sou a professora Renata Balbino, de Matemática, e darei continuidade com vocês aos estudos de Matemática. Sempre lembrando, acessem as plataformas lá do Google Class, os Meets organizados pelos professores de vocês. Não deixem de fazer as atividades, ok? Então, vamos relembrar o que vimos na última aula, bem tranquilo. A gente aprendeu lá como que calcula a área externa de um cone. A área externa é somente a parte de fora, né? Então, nós fazemos a soma do setor circular com a área da base. Então, somamos as duas áreas para obter a área externa total de um cone. Então, a área do setor circular é dado por πr vezes g, que é geratriz, e a área da base é dada pela área de um círculo, que é πr ao quadrado. Então, somando tudo, eu tenho que a área do cone é igual a πr, tudo isso multiplicado por raio mais a geratriz. Então, já vimos a área. Na aula de hoje, nós vamos ver qual é o volume desse cone. O que significa o volume? O quanto que eu posso colocar de dentro, né, desse cone. Aqui eu deixei para vocês só um exemplo de um copo cheio de doces. Não vamos ter na aula, porque agora a distância não tem como, né? Mas no presencial eu tenho certeza que o seu professor vai levar. Então, o volume de um cone, ele é calculado a partir do volume de um cilindro, tá? Então, o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. O volume do cone é 1/3 o volume do cilindro. Então, tá aqui, ó, 1/3 a área da base vezes a altura. Então, a área da base, πr ao quadrado, porque é um círculo, a altura é dado por h. Então, esse 1/3 eu só coloquei aqui embaixo, tudo isso dividido por 3. Então, o volume do cone, πr ao quadrado vezes h, dividido por 3. Bem tranquilo, tá? Você lembra do cone e associa o cone ao cilindro. Então, não vai ser metade, vai ser 1/3 do volume do cilindro, tá? Então, vamos lá para um exemplo de aplicação de como que eu faço para calcular o volume de um cilindro. Quanto que eu posso colocar de doce ali dentro desse cilindro. Então, a altura de um cone circular reto mede o triplo da medida do raio da base. Se o comprimento da circunferência dessa base é 8π centímetros, então o volume do cone é, em centímetros cúbicos, quanto? Então, nós vamos direto lá para a aplicação, né, dessa fórmula do comprimento, porque eu tenho que saber quanto mede raio. E se eu for tentar colocar direto na fórmula do volume desse cone, você não vai conseguir, porque vai estar faltando essa informação lá da altura, tá? Então, o comprimento da base, o que é comprimento da base? É um círculo, tá? É a circunferência que é dada por 2πr. Então, comprimento é 2πr. Área é πr ao quadrado. Olha a diferença. Então, aqui eu vou usar comprimento da base. 2 vezes π vezes r. Então, do enunciado, eu sei que isso vale 8π. Eu tirei do enunciado, tá lá dizendo que esse comprimento vale 8π. Então, o comprimento da base vai ser o que? O raio, ó, 2πr é igual a 8π. Então, esse 2π eu passei dividindo. Simplifiquei π com π, 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, isso quer dizer que o raio da base mede 4. Se o raio da base mede 4, e lá no enunciado está dizendo que a altura é 3 vezes o raio, o que eu fiz? Eu multipliquei 3 por 4 e eu cheguei que a altura mede 12. Agora que eu tenho a altura, que é 12, e tenho o raio, que é 4, eu vou substituir direto na fórmula do volume do cone, que é 1/3 o volume de um cilindro. Então, πr ao quadrado vezes h, tudo isso dividido por 3. Substituir o raio por 4, a altura por 12, efetuei as multiplicações e cheguei de que o volume do cone é 64π centímetros quadrados. Então, sempre que for dar a resposta, primeiro você vai ver o que você tem e aquilo que você quer. Eu sempre dou essa dica de anotar os dados para você, do enunciado, né? Sempre falo isso para vocês. Então, é claro, né, que vocês
Na hora de marcar a alternativa, marca lá a alternativa A. Não vai fazer o exercício certo e marcar a alternativa errada. Estamos aí em reta final de estudo para vestibular e Enem, tá? E não poderia faltar prática. Vamos praticar um pouquinho com esse exercício, que é um exercício clássico que caiu no Enem, tá? Então tá aqui, ó, em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos. Esses silos, eles são no formato de cilindro reto, sobreposto por um cone. As dimensões estão aqui indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte desses grãos é feito por caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros quadrados cada um. Então, uma região possui aí um silo cheio, um silo só, tá, gente? Tá ali, um silo e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para o pi, essa informação é bem importante. Então, qual que vai ser o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar aí todo o volume de grãos que estão armazenados nesse um único silo? Vamos lá, eu vou dar uma dica, não está aqui escrito, mas eu vou deixar. Vocês vão ter que calcular o volume do cilindro e somar com o volume do cone que está sobreposto a esse cilindro. E aí vocês terão o volume total do silo. O resto é com vocês.
Então vamos lá, pessoal? Como é que a gente resolve esse exercício que é um clássico no Enem? Então, primeiro passo, né? Se eu quero saber o valor total, deixei a dica para vocês, eu vou calcular o volume do cilindro e somar ao volume do cone. O volume do cilindro aqui já fica como uma lembrança, porque a gente viu algumas aulas anteriores. Nós calculamos fazendo o produto de π por r ao quadrado por h. De quem? Do cilindro. Não vamos confundir as informações do cilindro com as informações do cone, tá? E o cone é 1/3 do πr ao quadrado vezes h, só que do cone não tem a mesma altura. Se você olhar lá para a figura, eles não têm a mesma altura. Então, aqui o raio do cilindro é 3, que é o mesmo raio do cone. Ok. A altura do cilindro é 12, porém a altura do cone é 3. E agora eu efetuo todas essas multiplicações, né? 3 vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes 12, 324. Mais 3 vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes 3, dividido por 3, que é 27. Então, somando, eu tenho que a área, o volume total desse silo, quando ele está bem cheio, é de 351 metros cúbicos de grãos. Só que esse transporte é feito por um único caminhão que tem capacidade de carregar 20 metros cúbicos por viagem. Então, por isso, eu peguei o valor total, que veio da resolução, 351, e dividi por 20 para saber quantas viagens esse caminhão teria que fazer. Então, aqui eu fiz essa operação e obtive 17, alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser até 0,1 metro cúbico, mas o caminhão não vai conseguir levar se ele fizer somente 17 viagens. Ele vai ter que fazer no mínimo 18, por pouquinho que tenha ficado de grãos no silo. Ele vai ter que fazer mais uma viagem só para levar esse pouquinho. Então, na hora de marcar a alternativa, nós marcamos aí a alternativa D como alternativa correta, ok? Então, fazendo as 8 viagens, o caminhãozinho vai conseguir levar todos os grãos que estão lá nesse silo. E aí, nossa próxima questão também é uma questão de vestibular, aqui nesse caso da UFPR, uma questão adaptada que trata somente do volume de um cone. Então, num laboratório, há 2 tipos de recipientes, conforme a figura que nós temos aqui. O primeiro é chamado de tubo de ensaio, possui internamente o formato de um cilindro circular reto, tá aqui o cilindro, e aqui no fundo ele é semi-esférico. O segundo, chamado de cone de Imhoff, possui internamente o formato de um cone circular reto, que é justamente o que a gente está vendo aqui agora, tá? Então, sabendo que o volume de um cone de Imhoff com um raio da base igual a 2 centímetros é de 60 ml, calcule a altura desse cone, desse recipiente que encontra-se dentro de um laboratório. Então, eu vou deixar a dica para vocês de que se o raio desse cone é dado em centímetro, a primeira coisa que você vai fazer é passar esses 60 ml de capacidade desse volume, também tratando com centímetro. Então, essa é a primeira dica. E a gente vai ver daqui a pouquinho se você fez certinho.
Então vamos lá? Com os dados desse enunciado, nós vamos então perceber, né? Sabendo que o volume de um cone de Imhoff com o raio da base igual a 2 centímetros é de 60 ml, a pergunta é qual que é a altura H desse cone. Como eu deixei de dica para vocês, se eu estou falando em centímetro, eu não posso falar em ml. Eu tenho que falar aqui em litro, né? Essa porcentagem com litro. Então, vou fazer essa transformação. 60 ml, que é essa capacidade desse recipiente, é igual a 0,06 litros. Fiz aí uma transformação de unidade de medida de litro, né, de ml para litro. Estou só relacionando litro com ml. Não vai confundir centímetro com litro, tá, gente? Então, eu sei aqui que 1 litro, agora transformando em cúbico. Por que cúbico? Porque litro é volume. Cúbico também é volume, agora sim. Então, eu sei que 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos. Então, quer dizer que 0,06 litros tem 0,06 vezes 1000 para que eu tenha a resposta em centímetros cúbicos. Eu preciso não em ml, eu preciso em centímetros cúbicos. Sempre o ml e o litro e a unidade de medida centímetro, metro, quilômetro elevado ao cubo indica um volume, tá? Então, não podemos confundir as unidades de medida quando tratam de volume com aquelas quando tratam de comprimento. Então, esse tubo aqui comporta 60 centímetros cúbicos. Agora sim, eu vou direto para a nossa fórmula de cálculo de volume de um cone. Então, o volume desse cone, πr² vezes h dividido por 3, ou seja, 1/3 do volume de um cilindro. Ó, a gente não pode confundir, né? Cilindro. Então, o volume do cone a gente já viu que é 60, que a gente fez aquela transformação de ml para centímetro cúbico. O π, 3,14, quando não está indicado no enunciado, você usa 3,14. A professora já falou algumas vezes para vocês. O raio é 2 ao quadrado e a altura é aquilo que a gente quer saber, é a nossa incógnita. Então, faço as multiplicações, lembrando que a potência é a primeira, então 2 ao quadrado vezes 3,14, tudo isso dividido por 3, passa dividindo pelo 180, então 180 dividido por 12,56, eu chego que a altura desse cone é 14,33 centímetros aproximadamente. Então, na hora que você for marcar a sua alternativa, você vai marcar aquela que está mais próxima, porque sempre que a gente usa casas decimais, né, o valor não vai ser exato. Então, durante essa aula, eu adorei colocar essa figura, né, gente? Durante essa aula a gente viu o volume de um cone, nesse caso foi um cone reto. Vocês também encontram um cone reto quando a gente vai comprar sorvete, então a gente consegue ver quanto que dá para colocar dentro do nossa casquinha de sorvete. E na próxima aula nós vamos continuar trabalhando com geometria. Nós vamos trabalhar com o tronco de cone reto, a área. O tronco é um pedacinho. Aí, como um exemplo, eu quis trazer para vocês aqui uma cesta. Não é fácil achar essas imagens, então aproveitem aí o tempo de vocês para estudar, admirar as imagens que eu trago com muito carinho para vocês e com certeza a gente vai se ver na próxima aula. Até lá. Um beijo enorme para todos vocês.